Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Eu sou a Rita Contarelli, gestora aqui da TV Caras e apresentadora do programa, e hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante que eu sei que a maioria de vocês tem muito interesse, que são os cálculos renais ou pedras nos rins. A gente vai conversar um pouco para entender o que é, como elas surgem, como tratar e se tem como prevenir também. E para isso, eu conto com a ajuda do Dr. Eduardo Mazzucchi, que é médico especialista em urologia, com atuação tanto no Brasil quanto no exterior, e também professor de urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador da residência médica. Doutor, primeiro, muito obrigada por tirar esse tempinho aqui para falar comigo. Tenho certeza que nossa conversa vai ser muito esclarecedora. Obrigado pelo convite, é um prazer. Então, para começar, conta para o nosso público o que são os cálculos renais ou pedras nos rins, né, que é a mesma coisa. Os cálculos renais, ou também chamados de pedra nos rins, na verdade são pedras que se formam dentro do trato urinário. E essas pedras podem ter várias origens, vários tipos de pedra a gente forma dentro do trato urinário. Então, quando se fala pedra, é porque é pedra mesmo. Uhum. E por que isso acontece? Tem alguma coisa que fala, não, é de hábito de alimentação ou predisposição genética? Como que acontece? Então, quando a gente fala em pedra nos rins, não existe só um tipo de pedra. A gente tem pelo menos uns 5 ou 6 tipos de cálculos que podem aparecer nas pessoas. Você tem desde aqueles cálculos que têm origem genética, que geralmente acontecem nas crianças, começam na infância, e que felizmente é uma minoria dos casos. E a maioria dos casos, geralmente, tem uma influência genética, mas tem uma grande influência dos nossos hábitos de vida. Então, baixa ingesta de água, alimentação errada, obesidade, falta de atividade física. Então, tudo isso acaba interferindo na formação do cálculo. Então, um certo tipo de cálculo é mais influenciado por uma questão, outro tipo de cálculo é influenciado por outro tipo de questão. E em uma pequena parte dos cálculos a gente não consegue descobrir por que eles aparecem. Caramba! Então fica como um cálculo idiopático, vamos dizer assim, né? E qual que é o tipo mais comum, assim? Então, o mais comum disparado é 70%, 80% dos cálculos são formados por oxalato de cálcio. Que todo mundo já ouviu falar, meu cálculo é de oxalato de cálcio, porque realmente 70%, 80% se deve a esse tipo de cálculo, que esse cálculo ele é muito influenciado pelos nossos hábitos de vida. Claro que sempre tem uma predisposição genética, então aquela pessoa que fala, meu pai tem, minha mãe tem, meu avô teve, não sei o quê, essa pessoa tem uma chance maior de ter do que quem nunca teve um caso na família. Aí você soma isso, uma baixa ingesta de água, né? Nós vivemos num país quente. Sim. E a gente toma pouca água. Então você aumenta muito a concentração de certas substâncias na urina, elas se juntam e formam uma pedra. Entendeu? Então esse é o tipo mais comum e é muito influenciado pelos nossos hábitos, e é por isso que a gente também consegue evitar que eles voltem mudando hábitos. Isso era até uma coisa que eu queria entender um pouquinho melhor. Porque então, se tem algum parente nosso, mãe, pai, que já teve, a gente tem que levantar o sinalzinho de alerta e melhorar os nossos hábitos para evitar que isso aconteça. E tem como evitar? Tem como evitar. Tem como evitar. A nossa prevenção ela não é 100%, mas ela ajuda bastante a evitar. Sobretudo quem já teve um episódio, evitar que forme um segundo, um terceiro, um quarto cálculo. Entendi. E eu vi que mulheres têm menos do que homens, é verdade isso? Então, isso antigamente era para cada 2 casos de homem, 1 caso de mulher. Hoje, como a mulher mudou o seu hábito de vida, ela trabalha mais, ela é mais ocupada, ela se alimenta pior do que antes. Então, nós estamos com quase a mesma proporção de cálculo para homem e para mulher. É 1,3 homens para uma mulher. É praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa. E isso exatamente por conta dos hábitos, então? Basicamente por conta dos hábitos. Uma coisa muito importante que interfere na gênese da litíase é a obesidade. Né? A gente vive uma epidemia de obesidade não só no Brasil, mas no mundo. No mundo. E as mulheres parecem ser um pouco mais acometidas pela obesidade, sobretudo quando elas mudaram o seu hábito de vida.
Então, por isso que elas ganharam de presente mais cálculos urinários. Meu Deus, gente. É mais uma coisa que a obesidade traz. Meu Deus. E quais são os principais sintomas? Tem como você ser assintomático ou no início você pode ser assintomático? Então, Como que é? o cálculo, ele tem dependendo, obviamente, do tipo de cálculo, ele tem um tempo para se formar, né? Ninguém forma cálculo de um dia para o Do outro. nada. E a grande maioria dos cálculos hoje em dia a gente descobre quando eles são assintomáticos. Então, é a mulher que vai fazer um ultrassom por causa do exame ginecológico, ou é o homem que vai fazer um check-up, enfim, um check-up para ver como está a sua saúde, aí faz um ultrassom ou uma tomografia e descobre um calculinho lá, uma pedrinha de 3, 4 milímetros, que está quieta lá. Ela pode ficar anos assintomática, Caramba. a pessoa nem sabe que tem aquilo, né? A vantagem de você fazer um diagnóstico precoce é que às vezes você consegue orientar a pessoa para que aquele cálculo não cresça ou mesmo orientar a retirada do cálculo antes que ele produza sintoma. Né? O sintoma principal do cálculo é a cólica renal, que é uma das piores dores que se conhece aí dentro da medicina. É uma dor realmente terrível. Nossa, eu escuto muito falar sobre isso e todo mundo que eu conheço que já teve fala que, assim, de longe é a pior dor que existe. Tá entre as piores, né? Mas realmente te obriga a ir para o pronto-socorro, tomar analgésico pesado, porque você não, na maioria das vezes, não consegue controlar isso em casa com um remédio caseiro, uma coisa mais simples. Então, te obriga a ir para o hospital e é um sofrimento realmente que, se puder ser evitado, é bom. Né? Sim, com certeza. Sim. E se você descobre, através de um exame e tudo mais, que você tem um cálculo renal, mas é muito pequeno, tem como, através mesmo dessa prevenção, dos hábitos alimentares, evitar que ela aumente e viver com isso ali? Sim, você Caramba. consegue. Existe um tipo de cálculo, que é o cálculo de ácido úrico, que ele ocorre em mais ou menos 5 a 10% das pessoas. É o único cálculo que a gente consegue dissolver com remédio. Então, se você descobre um cálculo e tem certeza que ele é de ácido úrico, isso a gente consegue saber pelos exames específicos, você consegue dissolver esse cálculo e acabou a história. Os outros cálculos, sobretudo de oxalato de cálcio, ele não é passível de uma dissolução. Então, uma vez que ele está formado, ele está formado. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mas você pode evitar que ele cresça ou que outros cálculos se formem, mudando os seus hábitos. E aí, se for pequena a pessoa e não tiver como dissolver, por exemplo, a pessoa pode viver ali 1 hora vai sair? Como que funciona? Então, aí depende um pouco do tamanho do cálculo e depende também da localização do cálculo. Então, a gente admite que cálculos até 4 ou 5 milímetros podem ser eliminados espontaneamente. De 4 a 5. Até 5 é o limite. É claro que você vai falar, mas eu tive uma pessoa que eliminou um cálculo enorme. Existem pessoas que conseguem eliminar cálculos grandes. Outros não conseguem eliminar cálculos muito pequenos, isso vai depender da constituição física de cada pessoa. Entendi. Agora, quando você tem um cálculo, por exemplo, de 2, 3 milímetros, a pessoa está totalmente assintomática, você pode controlar esse doente fazendo exames periódicos. Se o doente está bem, sem dor, e o cálculo não está crescendo, você pode observar. Você fala, bom, começou a crescer, fala, ó, isso aqui vai te dar problema. Aí você atua antes da pessoa ter a dor, entendeu? Mas assim, a gente vê muita gente que fica lá com um cálculo de 2, 3 milímetros durante 20 anos. Caramba, é muito tempo. Tá tudo bem. Ele fala, não, eu não quero mexer, deixa ele aí, tá tudo certo e bola pra frente. Entendeu? E o cálculo renal, ele pode aumentar ou diminuir a frequência urinária? Tem alguma coisa nesse sentido? Pode. Um dos sintomas que você pode ter com o cálculo, quando ele passa do rim para o ureter, que é o canalzinho que vai do rim para a bexiga, às vezes ele não dá tanta dor, mas ele se manifesta com um aumento de frequência urinária. Então, às vezes o paciente chega no consultório e fala, pô, doutor, eu urinava a cada 4 horas, agora estou urinando de meia em meia hora, não sei o que está acontecendo. Uma das causas pode ser um calculinho que está lá no ureter, ele não deu muita dor, mas ele fica cutucando lá e a pessoa fica urinando cada meia hora. Ou isso também pode acontecer ao inverso? Por exemplo, a pessoa evitar ir ao banheiro, alguma coisa assim, ou é só o aumento mesmo? Não, geralmente é o aumento. É o aumento. É o aumento. E a gente estava falando sobre tratamento e que em alguns casos dá para tomar a medicação e dissolver. Quando não
não tem como fazer isso e já está um pouco maior do que para ser expelido naturalmente, o tratamento é feito através de cirurgia? Como que é? O tratamento é cirúrgico, geralmente é cirúrgico. E como que funciona? Então, antigamente, né, as cirurgias para cálculo eram cirurgias muito agressivas, né? Fazia um corte enorme, às vezes para tirar uma pedrinha de 1 centímetro. Hoje em dia, a gente tem métodos não invasivos. Então, um dos métodos, a gente entra pelo canal, pela uretra, sobe com um aparelho que tem uma microcâmera na ponta, sobe dentro do rim, fragmenta esse cálculo com laser, né? Então, você transforma um cálculo de 5 milímetros em 100 microcálculos de 0,01. E aí isso aí é expelido normalmente. Você transforma o cálculo numa poeira. Aí a pessoa elimina. Outras vezes você não consegue fazer isso, mas você quebra em pedaços menores e tira com uma pinça. Então esses são os métodos que a gente usa, que são chamados minimamente invasivos. É uma cirurgia, tem anestesia, tem internação no hospital, mas não tem corte. Isso é muito importante, que eu acho que é o que assusta mais, né? Porque sem o corte, a dor no pós-operatório é muito menor e a recuperação é muito melhor, mais rápida. A pessoa fica internada um dia e em 3, 4 dias já está aí reassumindo a sua atividade. Outras vezes, para cálculos maiores, você precisa fazer uma cirurgia um pouquinho mais agressiva, que você faz um furo nas costas, né, um orifício, e você entra dentro do rim pelas costas. Mas é um orifício de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Já é uma cirurgia um pouquinho mais agressiva, mas nem se compara com o que se fazia há 20 anos, que você fazia um corte na barriga do sujeito que ficava internado uma semana. Meu Deus. Então hoje a coisa assim, não é uma maravilha, mas é muito melhor do que era há um tempo atrás. E essa cirurgia que você falou que é mais agressiva, que vem através das costas, ela é quando o cálculo é maior? São nesses casos? Então, esse método que a gente entra pelo canal da urina e vai por baixo, permite que a gente trate cálculos de até 2 centímetros mais ou menos. Quando o cálculo é maior que 2 centímetros, a gente não consegue por esse método. Então a gente tem que ir por um método um pouco mais agressivo, usar um aparelho um pouco mais calibroso, enfim, uma coisa um pouco mais pesada. E aí você não consegue entrar por baixo. Tem que ir direto no rim, faz um furinho, entra dentro do rim e faz a mesma coisa. Entra com o aparelho, fragmenta o cálculo em pedacinhos pequenos e vai tirando com uma pinça. E assim, nossa experiência de trabalho, nesses seus anos como profissional mesmo, você normalmente encontra pedras maiores ou elas são realmente encontradas como você comentou antes? A maioria, assim, eu vou te dizer, 70% dos cálculos eles têm menos do que 1 centímetro. Que bom. Então, assim, cálculos grandes são menos frequentes, graças a Deus, né? Mas ainda tem bastante. Sobretudo no serviço público, onde a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de acesso do paciente ao serviço médico. Então, por exemplo, se você faz um exame hoje, tem um cálculo de 6 milímetros, você consegue marcar o médico dali 15 dias, dali um mês você está operado, encerrou assim. Resolvido. Às vezes no serviço público tem uma fila, enquanto a pessoa está na fila, o cálculo vai crescendo, entendeu? Então quando você vai tratar, o cálculo que há 6 meses tinha 1 centímetro, passa até 2 centímetros. Aí você tem que mudar a cirurgia. Enfim, são coisas do nosso sistema de saúde, mas, assim, grosso modo, a maioria são cálculos pequenos. Entendi. E nas crianças, normalmente consegue resolver através da prevenção, da mudança de hábitos ou também precisa de cirurgia? Então, criança, felizmente, só 3% de todos os cálculos ocorrem em crianças. Tá? É bem raro em crianças. Se isso é bom por um lado, por outro lado é ruim porque em criança geralmente está associado a uma doença genética que chama cistinúria. É uma doença relativamente grave, por quê? Porque a criança forma cálculo numa velocidade incrível. Então você tira um cálculo e forma outro, você tira um cálculo e forma outro. Então assim, o tratamento é cirúrgico, a gente segue basicamente as mesmas cirurgias do que nos adultos, tem algumas pequenas diferenças. E a cistinúria é uma doença que a gente consegue tratá-la clinicamente. Então assim, você consegue evitar que a pessoa forme cálculos numa velocidade muito grande. Só que o tratamento é muito difícil.
Então é muito difícil você fazer uma criança, por exemplo, tomar 3,5 litros de água por dia. Sim. Você dá uma dieta sem proteína para uma criança, porque a criança está em fase de crescimento, ela precisa de proteína. É verdade? E você tem que, às vezes, dar remédios que têm efeitos colaterais. Então, assim, o tratamento é bom, mas é difícil de ser feito. Então, ele acaba não sendo bom. Entendi. Então, assim, tratar criança com cálculo é um desafio. Ainda bem que são poucas crianças que têm essa doença, mas é bem difícil. E é uma coisa muito interessante, eu acho, de você falar, porque eu mesma não imaginava. Eu achei que as crianças tinham como adultos, mas eu não imaginava que era tão difícil o tratamento, que tinha efeito colateral. Então, eu acho que é muito interessante a cistinúria, felizmente, ela é uma doença rara, mas... Sim, mas rara existe, não, mas pouco né? comum, Então... mas existe. Criança também pode ter cálculo de oxalato de cálcio, tá? Também pode. Mas isso é bem menos comum e é um pouco mais fácil de tratar. Entendi. Né? Mas o grosso das crianças que têm doença genética. Por isso que o cálculo começa a se manifestar, às vezes, com 3, 4 anos de idade. Muito novinho. Os outros cálculos, é difícil você ver um adolescente com cálculo. Cálculo de oxalato de cálcio, de ácido úrico, eles começam por volta de 20, 30 anos de idade e vão até os 50. Então, Entendi. ele pega o indivíduo na fase produtiva dele. Por isso que é uma doença ruim, porque não é uma doença gravíssima que leva as pessoas a óbito, é muito raro se morrer por causa disso, mas é uma doença que tem um custo muito alto, porque ele tira a pessoa do seu trabalho, tira a pessoa do seu convívio familiar, porque quando ele começa a ter dor, realmente é uma coisa muito ruim, entendeu? Então, é uma doença que tem um custo, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, por ano de 10 bilhões de dólares. Meu Deus, entre o que você gasta para tratar e o que o indivíduo deixa de trabalhar. Isso soma 10 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Meu Deus, é mesmo muita coisa. É muito dinheiro. E por que a maioria das pessoas, a gente estava até conversando antes, né, de começar a entrevista, a maioria das pessoas que acaba apresentando um cálculo renal volta a ter no futuro também? Então, porque o cálculo, o que ele é? Ele é a expressão de que alguma coisa está errada no seu organismo. Né? Então, ou porque a sua urina é muito concentrada em cálcio ou em oxalato, ou porque ela é muito concentrada em ácido úrico, ou porque a sua urina é muito ácida, ou porque a sua urina é muito alcalina, ou porque às vezes você tem uma infecção urinária por uma bactéria que produz, uma enzima que produz cálculo. Então, assim, sempre alguma coisa está errada. Se você está tudo bem, você não forma cálculo. Sim. Então, quando você tira o cálculo, você não tratou a doença. O distúrbio continua lá. Então, em geral, o que deve ser feito é estudar o que está errado, para você tentar corrigir e evitar que a pessoa forme outros cálculos. Só que, infelizmente, isso é feito numa porcentagem muito pequena de casos. Ou porque o doente não quer, ou porque o médico não está treinado para fazer isso. Entendi. Então, o doente tem a cólica, ele faz o que você quiser naquele momento para tirar a dor. Aí você tirou o cálculo, dali 3 dias ele está ótimo, doutor, muito obrigado. Tá resolvido e estamos conversados. Só que como você não tratou a causa, dali 4 anos, 5 anos, 10 anos, ele vai voltar a ter outro cálculo, entendeu? Caramba. 50% das pessoas que tiveram um cálculo vão ter o outro cálculo num período de 10 anos. Meu Deus. É bem recidivante a doença. E aí, a forma de evitar que isso volte a acontecer seria através da prevenção. Em alguns casos, a gente consegue tratar pela alimentação, mas e quando não dá? Tem algum medicamento? A primeira coisa que a gente fala para quem tem cálculo ou teve cálculo é assim, tome muito líquido. A gente precisa urinar de 2 litros a 2,5 litros por dia, sobretudo quem tem cálculo. Se a gente for ver quanto a gente urina, a gente não urina 2 litros por dia. Não. Isso é uma dica que vale para todo mundo, né? Para todo mundo. Desde que não tenha uma contraindicação médica específica, todo mundo deve urinar pelo menos 2 litros por dia. Para você urinar 2 litros por dia, você precisa tomar pelo menos 2 litros e 400, 2,5 litros por dia de líquidos em geral, não é só água. Você pode tomar suco, você pode tomar leite, você pode tomar chá, mas você tem que estar sempre ingerindo, sobretudo no verão, que a gente transpira muito, a urina fica mais concentrada. Sim. Então, assim, nós vivemos num país quente, né? Se bem que esse nosso verão está meio devagar. Tá um pouco diferente. Está meio londrino, né? Mas, sobretudo no verão, a gente precisa ingerir muito líquido. Água é o principal,
mas qualquer tipo de líquido é bem-vindo, desde que a pessoa esteja sempre fazendo xixi. E a alimentação, tem alguma coisa que é melhor para evitar ou alguma coisa que possa piorar? Tem, muita coisa. Então, assim, como regra geral, você fala assim, ó, eu tenho um cálculo, o que eu faço, doutor? Então, tem 4 ou 5 regrinhas muito básicas que são muito tranquilas. A primeira é essa que eu falei, tome muito líquido. Inclua nesse líquido pelo menos 1 a 2 copos de suco de laranja ou suco de limão por dia. Frutas cítricas, então... Em geral, todas as frutas cítricas, as melhores, laranja e limão. Por quê? Porque a fruta cítrica tem citrato. E o citrato é um grande protetor contra a formação de cálculo de oxalato de cálcio, que é o cálculo mais comum. Caramba. Então, isso vale, sobretudo para quem já teve um cálculo, né? Toma lá um copo de suco de laranja, um copo grande de suco de laranja ou suco de limão, que são os melhores, o suco de abacaxi, acerola, enfim, todos eles ajudam muito. São coisas super simples, mas que vão fazer muita muito diferença. Muito tranquilas. Evite refrigerantes, tá? Sobretudo os refrigerantes zero, porque eles têm muito sódio. Caramba. Para dar o sabor, eles tiram açúcar e põem sódio. E o legal, sódio é um inimigo, ele faz a gente formar mais cálculo de oxalato de cálcio. Número 4, evite muita carne vermelha. Tá? O metabolismo da carne vermelha faz com que a urina fique mais ácida e isso favorece a formação tanto de cálculo de oxalato de cálcio como cálculo de ácido úrico. Não é que não pode comer carne, mas a gente recomenda 3 porções por semana, né? Se a gente contar que a gente faz 14 refeições, de 3 a 4 porções. O que não é recomendável? É aquela pessoa que chega no fim de semana, começa a comer picanha na sexta-noite, só para no domingo à noite. Então isso faz muito mal, não só para cálculo, como para outras coisas também. Né? Então assim, pode comer carne? Claro que pode, deve, mas com moderação. E aí são as carnes vermelhas. Carnes vermelhas. Peixe, frango, não tem Peixe e esse problema. frango, tudo bem. Existem alguns tipos de cálculo que piora quando você ingere muito crustáceo, mas são situações muito especiais. Como regra geral é a carne vermelha. Entendi. Quinta regra, atividade física. Super recomendável, faz bem para o coração, faz bem para o pulmão, faz bem para tudo. Também evita a formação de cálculos. E evitar a obesidade, porque sabidamente os obesos formam mais cálculos do que os não obesos. Tá? Além disso, junto com a obesidade vem o diabetes. E o diabético também forma mais cálculo do que o não diabético. Então, essas regrinhas são regrinhas muito básicas, que, claro, não vão resolver todos os casos, mas ajuda muito. E em relação à atividade física, tem alguma que é mais indicada ou sendo atividade física? Os aeróbicos em geral, né? Entendi. Natação, corrida, bike, o que a pessoa gostar, mas aeróbico. Entendi. Doutor, eu separei alguns mitos e verdades para a gente conversar um pouquinho sobre isso e passar para o público também a nossa informação. Primeiro, ingestão de semente de tomate pode causar pedras nos rins? Não, isso é um tremendo mito. Tomate não tem nada a ver com pedra, pode comer tomate à vontade, sem problema nenhum. E eu vou te falar que eu cresci ouvindo isso de muitas pessoas, da semente do tomate. Conheci até pessoas que tiravam por conta disso. A litíase urinária é uma das doenças talvez que tenha mais mitos, né? Todo mundo tem um vizinho que sabe uma planta, que sabe... Então assim, como ela é uma doença muito antiga, é uma das primeiras doenças que se fez diagnóstico na história da humanidade. Caramba! Ela tem muita crendice, muito mito. Então, assim, o tomate, nada a ver. Nada a ver. Bebidas alcoólicas causam pedra nos rins. Isso é uma coisa bastante controversa. Alguns dizem que alguns tipos de vinho ajudam a prevenir, outros tipos de vinho causam. Sim, regra geral, a gente admite que bebida alcoólica moderadamente, como a maioria das pessoas toma, não tem problema nenhum. Tá liberado, mas claro, nada em excesso. A próxima até era do que a gente estava conversando antes, churrasco e frutos do mar aumentam o risco de pedra nos rins. Sim, churrascos sobretudo, né? E alguns crustáceos, ostra, marisco, sardinha, estão envolvidas com a gênese de cálculos de ácido úrico, porque eles são muito ricos em ácido úrico. Caramba! Então, aí o indicado seria quem já teve evitar
Ou, de modo geral, as pessoas... Então, das frutas do mar, no falando caso. do ácido úrico especificamente, é um cálculo que tem muita recidiva, ele volta muito. Volta muito. Então, assim, a pessoa que sabe que tem cálculo de ácido úrico tem que seguir dieta à risca. Então, Entendi. esse sujeito não pode carne vermelha. Passar bem longe do churrasco. Assim, uma vez ou frutos outra, do tal, mas mar. ele sabe que se ele abusar, ele vai ter cálculo. É 100% Caramba. de chance. Então, Caramba. tem umas pessoas que têm um metabolismo muito ruim para essas coisas. Então, para esses caras, tem que falar, olha, você escolhe. Ou você come picanha todo dia e dali um tempo você vai ter dor, ou dá uma moderada e, entendeu? Entendi. Tem pessoas que a gente tem que proibir mesmo, que são Meu Deus. casos de recidiva muito grave, entendeu? Você trata dali um mês, o sujeito está com outro cálculo. Você E trata, rápido, então, né? o cálculo de ácido úrico e de cálculo de infecção são muito rápidos. Meu Deus. O oxalato, felizmente, é um cálculo mais Que é tranquilo. mais tranquilo. Durante as crises, se movimentar ou trocar de posição na cama ajudam a diminuir a dor. Não ajudam. A crise de cólica renal, ela é uma dor tem uma característica própria. A dor é muito forte, ela vem com náuseas e vômitos e a pessoa fica inquieta, ela não consegue ficar parada, ela fica se movimentando o tempo todo e tem muita sudorese. Isso é basicamente o quadro clínico clássico da cólica de rim. Então, a pessoa não consegue ficar parada e se movimentar muito também não adianta nada. O que adianta é remédio. Aí, num caso assim, tem que ir para o hospital e ser medicado lá. Geralmente, alguns casos você até consegue segurar em casa com uma medicação, o famoso Buscopan e tal, mas 70%, 80% das vezes a pessoa acaba indo para o pronto-socorro porque a dor é violenta. Caramba. A doença atinge mais idosos. Não, a doença, o pico dela é entre 20 e 50 anos de idade. Idoso e criança tem menos cálculos. E nos idosos, crianças a gente já conversou um pouco, mas e nos idosos, também vai para a cirurgia? Mesma coisa, Mesma o tratamento coisa. é igualzinho ao dos não idosos. O problema do idoso é que o idoso não sente sede. É verdade. O idoso, a gente toma pouca água, o idoso toma menos ainda. Sim. Então, o idoso que tem cálculo, a coisa mais importante é assim, deixa a garrafinha de água em todos os lugares que o idoso está. Ele olha, ele lembra e dá um golinho. E vai tomando. Isso é para todo mundo, mas o idoso tem que ficar lembrando, toma água, para eles não sentem sede. Tem mesmo, viu? Porque... A gente recomenda assim, Conheço. todo mundo que tem cálculo, deixa a garrafinha no carro, na cabeceira, na mesa do escritório, em todo lugar que a pessoa vai, deixa uma garrafinha lá, porque você lembra, dá um golinho, porque tomar grande quantidade de água em pouco tempo é ruim, né? Pesa, é chato. Sim, Você vai tomando de pouquinho, quando você vê no final do dia, você tomou 2 litros de água e nem verdade. percebeu. é verdade. Casos de pedras nos rins aumentam nos períodos de calor. Sim, sem dúvida nenhuma. No inverno diminui bastante. Por quê? Porque a gente transpira mais, a urina fica mais concentrada, a urina mais concentrada favorece a formação de cálculo. Entendi. Basicamente por causa disso. Então, também em países que é mais calor, tem mais casos A litíase ocorre no mundo inteiro, tá? Não é privilégio de ninguém. Sim, Só que a gente sabe, por exemplo, o sul dos Estados Unidos, onde é muito quente, é o lugar onde mais tem litíase no mundo, um dos lugares que mais meu tem litíase. Deus. No Brasil, o norte e nordeste, que é mais quente, também tem um pouco mais. Tem mais. E segue essa regra. Os países mais quentes têm mais cálculo, os países mais frios têm menos cálculo. Entendi. E sempre aumenta no verão, diminui no inverno. E a última tem até a ver com o que a gente conversou antes. Ingestão de bebidas cítricas ajudam a prevenir. Sim, muitíssimo recomendável qualquer tipo de suco de fruta cítrica, sendo que os melhores, limão e laranja. E aí pode ser até uma dica legal pra galera que fala que não gosta de água, sei lá, espremer o limão na água, que Isso é o que a gente recomenda. ajuda, né? Você não gosta de água, toma água com limão, sem querer fazer propaganda, mas os energéticos, né? Sim, Gatorade, essas coisas também ajudam tá bastante. liberado. Ajudam bastante, porque eles têm bastante bicarbonato, citrato, então a única coisa que a gente fala para não tomar muito é refrigerante. Refrigerante. O resto está liberado. E de fruta tem alguma que não é muito indicada ou também tá tudo Não, liberado? as cítricas estão liberadas, o resto não tem problema. Entendi. E uma coisa assim, que você não perguntou, mas eu queria deixar muito claro, que todo mundo que tem cálculo, a primeira coisa que faz, minha vizinha falou para não tomar leite.
né? Porque o leite tem muito cálcio, a pessoa associa o cálculo com a ingesta de leite. Isso não tem nada a ver. As pessoas podem continuar tomando leite normalmente. A gente precisa de 1 grama de cálcio por dia, todos nós. E a maior fonte de cálcio são os laticínios. Sim. Então, se você não toma leite, além de você não ajudar muito na prevenção do cálculo, você vai ter osteoporose. Vai desenvolver outros problemas. Que o principal é a osteoporose quando a gente fica mais velho. Então, assim, restrição de cálcio de leite é para alguns casos muito específicos, com indicação do médico. Entendi. Quem tem cálculo pode continuar e deve continuar tomando leite normalmente. Isso é uma mensagem muito importante porque a gente vê no consultório e mesmo no Hospital das Clínicas que 90% das pessoas falam: doutor, eu parei de tomar leite porque eu tive cálculo. Caramba! E isso não tem nada a ver. Nada a ver. Muito pelo contrário, ainda ajuda porque ainda é mais líquido, né? Pro organismo. Exatamente. Então isso Muito é uma coisa legal que é você uma ter mensagem pontuado super isso. importante. Doutor, muito obrigada Que é isso, por prazer. toda a entrevista, por todas as informações. Eu tenho certeza que foi muito útil para o nosso público. Obrigada. Legal. Obrigado a você. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Vocês continuem acompanhando o nosso canal, se inscrevam, a gente vai deixar as redes aqui. E até a próxima!